Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 9 de fevereiro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e estou aqui mais uma vez para comentar sobre o fechamento do mercado, sobre o Ibovespa que continua caminhando de maneira mais lateral, chegou aí a trabalhar na maior parte do dia, na realidade, no terreno positivo e acabou cedendo um pouquinho dos ganhos. A gente vai falar um pouquinho mais detalhado. Antes de rodar a vinheta aqui, quero mandar aí um abraço ao meu grande amigo André Orlando, que nos acompanha lá no Radar do Mercado todos os dias. Pediu aí para eu enviar esse abraço para ele, então sendo enviado aí. Vou passar aqui a vinheta, peço gentilmente que você deixe seu like, seu joinha. Então, agora sim com o Ibovespa na tela, antes de darmos início, esses serão os ativos abordados: Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, TASA 4, BBDC 4, Vivit 3, B3SA3, Rail 3, LWSA3, VBBR 3 e Tesla 34, é a nossa BDR de hoje aí. Muitas pessoas pedindo em todos os comentários do Radar do Mercado, aqui na análise de fechamento, por esse papel. Então vamos aí comentar um pouquinho sobre o cenário dele, embora no dia de hoje não tenha ocorrido muita coisa relevante, tá? Deixa eu só retirar esses ativos da tela. Também queria mandar um abraço aí para Giovana, a filha da Cássia, que é muito querida por mim, que gosta muito de acompanhar aí o Radar do Mercado todos os dias. Vamos lá então. Ibovespa 0,2% de alta no dia de hoje, ainda dentro desse movimento mais lateral, como eu havia mencionado. A expectativa de poder ter algo ainda mais gelado nos próximos dias por conta desta perda de mínima, superação de máxima, então continua aqui meio bagunçado o Ibovespa, vamos dizer assim, tecnicamente, podendo vir ainda testar mais uma vez a região da média móvel para na sequência dar sequência também na antiga tendência de alta que vinha sendo apresentada, tendência de alta que vinha sendo apresentada após essa correção aqui. Testou ali a região de resistência nos 113 mil pontos, 113.228 pontos e acabou cedendo também, conforme mencionado, os ganhos aí durante a sessão, voltando aí a ficar de maneira mais lateral realmente. E notem que só teve um dia aqui que fechou acima desse fechamento maior aqui do movimento de alta, então teve esse único dia e depois todos os outros foram fechamentos abaixo. Então mesmo com essa oscilação aqui de movimento, a gente consegue perceber que está tudo dentro de um movimento lateral realmente. Então todos os fechamentos aí abaixo dos 112.611, então esse é um nível de resistência aqui que tem sido respeitado no gráfico diário do Ibovespa. Falando agora do mini índice, neste momento aí em leilão, 0,28% de queda, chegou a abrir dentro de um gap de alta, cedeu, voltou aqui próximo da região da média móvel de 13 períodos. Pelo gráfico de 60 minutos, fica claro aqui a região do gap mencionada, fugindo ali de toda aquela resistência anterior, devolveu logo no início do pregão, testou a região de suporte do fundo anterior, próximo ali dos 112 mil pontos e apresentou novo movimento de alta e recuou mais uma vez, cedendo os ganhos, conforme mencionado, e parando mais uma vez em cima dessa região aí de antiga resistência, agora funcionando como suporte na região dos 112.430. Teve aqui uma sinalização de fundo, inclusive, mas que não conseguiu dar sequência e continuou meio de maneira mais lateral aqui. Então o ideal seria, mais uma vez, bem semelhante ao que eu comentei ontem, de o Ibovespa, o mini índice abrir aí dentro de um gap de alta, recuar, testar essa região aqui dos 112.500 pontos e gerar um novo sinal de alta aqui acima pelo gráfico lá de 10 ou de 15 minutos. Então o mini índice abrir aqui, por exemplo, gerando um novo sinal de fundo ascendente, já anulando a tendência de baixa que vem sendo apresentada, isso pelo gráfico de 10 minutos, trazendo uma expectativa mais positiva, mas o ideal seria aí já, por exemplo, se abrir aqui dentro de um gap, recuar, testar a região da média móvel e gerar um novo sinal de alta acima da região mencionada lá dos 112.500 pontos, para trazer um viés aqui mais positivo. Seria sinal de alta acima deste fundo, acima deste último topo, seria bem relevante aqui. De maneira oposta, deu sequência nesse movimento de baixa, perdeu mais um fundo aqui pelo gráfico de 10 minutos, na região dos 112.300. Qualquer sinalização baixista
testando essa região, seria uma possibilidade de venda, mesmo se recuar, se abrir bem próximo aqui desse suporte, inclusive ali na casa dos 111.940, daria para ficar mais voltado para uma ponta compradora, tentando pegar um repique do preço mais uma vez para resistência, mas de olho, gerou sinal de baixa, é saída dessa ponta compradora e possibilidade de venda mais uma vez. Então esses seriam os níveis aí mais interessantes para compra acima deste patamar dos 112.600 e para venda sinalização de baixa abaixo dos 600, dos 112.300 ou ainda aqui um pouquinho mais abaixo lá no 111.940. Falando do dólar, gráfico diário, no dia de hoje 0,41% de queda, dando sequência aqui no movimento de baixa, não teve superação de máxima aqui de um candle anterior, então não teve nova sinalização de fundo, embora tenha se aproximado bastante ali da máxima do pregão de ontem, deu sequência aí no movimento. Pelo gráfico de 60 minutos, a gente consegue perceber aqui que se aproximou bem ali da máxima do pregão de ontem, ponto de resistência, que era aquela região de fundo anterior também, que já havia sido testada ontem e respeitou hoje mais uma vez e devolveu aqui com força, dando continuidade aí na tendência de baixa. Neste momento apresentando um repique em direção à região da média móvel. Se abrir amanhã aí dando sequência no movimento, fiquem de olho na região da média móvel, no 5.273 e ainda nessa região de fundo um pouco mais acima do 5.282. Qualquer sinalização baixista testando toda essa região abre possibilidade de venda, tentando pegar a continuidade dessa tendência que vem sendo apresentada. Mesmo se apresentar um movimento um pouquinho maior, vindo aí próximo dos 5.253, focaria ainda um pouco mais na ponta vendedora. Para compra, o ideal realmente seria uma sinalização de alta acima dessa região aqui dos 5.300 até o topo de hoje em 5.311. Então traria um viés mais positivo, uma sinalização de alta, por exemplo, fundo ascendente, aqui acima deste patamar. Abriu já dentro de um movimento de baixa, perdendo aqui a mínima desse fundo na região aí dos 5.237. Se esticar muito aqui esse movimento de baixa, abre possibilidade de compra, tentando pegar um repique do preço, vindo aqui fechar o gap que for deixado para trás, testando a região da média móvel, sinal de saída, possibilidade de venda, num novo sinal de topo descendente. Então, ficar de olho aí também nas possíveis aberturas do dólar no pregão de amanhã. Falando agora da Petrobras, que no dia de hoje apresentou aí alta de 0,38%, teve essa superação de máxima, mas respeitou ali a região da média móvel de 13 períodos. Então, mais uma vez, não só a região da média móvel, mas também essa região de fundo anterior que havia sido apresentada nos 32 e 35. Continua então dentro desse movimento aqui de correção, em linha aqui com o que aconteceu também no gráfico semanal, essa perda de mínimo que vai aumentando a chance de ter um novo movimento de baixa aqui. Então vai enfraquecendo realmente a expectativa de ter algum movimento mais relevante aqui para cima. Se alguém abrir uma compra aqui no dia de hoje, está posicionado já logo abaixo aí da mínima dos 38,26 do candle de ontem. Tá? Perdeu aqui essa mínima, sinal de saída, porque vai aumentando a chance de fato dar sequência nesse movimento. Vale 3, 0,02% de alta, basicamente abriu dentro de um gap de baixa, perdendo a mínima do pregão de ontem, gerando sinalização de saída para quem estava comprado no curto prazo do papel. Na mesma sessão veio e superou uma máxima, o que vai aumentando a expectativa de ter uma correção aqui de maneira mais lateral. Tá? Só essa perda de mínima aumentava a chance de ter uma correção um pouquinho maior no preço, depois desse movimento de baixa. Mas por essa perda de mínima e superação de máxima, vai aumentando a chance aí de ter algo mais fraco realmente nessa correção, e aí seria esse movimento mais lateral realmente no curto prazo. De qualquer maneira, gerou um sinal de saída aqui para quem estava comprado. E o ideal para quem quer abrir uma nova compra é aguardar por uma nova correção para ter uma melhor relação risco-retorno nessa operação. Falando aqui agora de Tasa 4, que no dia de hoje apresentou queda de 1,86%, dando sequência naquela sinalização de topo descendente que havia sido apresentado ontem. Tentou oscilar acima da região da média móvel mais uma vez, não conseguiu, acabou cedendo aí e muito bem, e continua caminhando em direção ao nosso objetivo. Lembrando que essa é uma recomendação de venda que nós passamos lá dentro do aplicativo DV Invest. Então, cada vez mais próximo aí, mesmo que de maneira mais fraca, mas cada vez mais próximo do nosso objetivo. Falando agora da grande atração do dia, BBDC4, que no dia de hoje caiu 8,58%,
um forte gap de baixa, e não só o gap, mas também dando sequência no mesmo candle aqui. Então, se pegar só no corpo, caiu aí 3% no dia de hoje, a ação aí do Bradesco, né? Então, perdendo a região da média móvel, perdendo essa região de topo anterior, perdendo essa região de fundo anterior, então anulando aí completamente a tendência de alta que vinha sendo apresentada aqui no curto prazo. E não só isso, no médio prazo também perdeu a mínima do grande candle de alta, confirmou um fechamento abaixo da média móvel de 3 períodos. Tudo bem que aqui ainda tem mais 2 pregões aí, pode acabar cedendo e conseguir confirmar um fechamento aqui acima, mas de qualquer maneira já enfraqueceu bastante, porque devolveu todo esse grande candle de alta aqui. Então esse candle que inclusive era responsável por ter retornado para cima aí de uma região de resistência, ter saído de dentro dessa lateralização aqui também. Então quando a gente perde a mínima desse grande candle de alta, a gente basicamente está anulando tudo que os compradores fizeram aqui anteriormente. Então, enfraquecendo bastante aqui a expectativa no médio prazo também. Isso foi uma sinalização aí de saída, inclusive, para quem estava posicionado também no médio prazo. Para quem está interessado agora em tentar pegar algum repique de preço, eu aguardaria por algum candle um pouquinho menor, que a máxima seja bem próxima da mínima, para realizar uma compra e tentar pegar aí uma melhor relação risco-retorno de um repique de alta em direção, primeiramente, à região da média móvel. Se conseguir fechar aqui o gap na casa ali dos R$ 22,45. De qualquer maneira, eu aguardaria um pouquinho mais aí, e principalmente o sinal para tentar abrir essa compra contra a tendência aí. Falando agora de VIVT3, que no dia de hoje apresentou boa alta de 2,72%, gerando nova sinalização de fundo ascendente em cima da região da média móvel, em cima dessa região de topos anteriores, então em cima de região de suporte, e aumentando a expectativa de dar sequência nesse movimento de alta. Não só o fundo, mas também a confirmação de um novo pivô de alta aqui apresentado. Então se a gente colocar aqui inclusive a projeção alternada de Fibonacci nesse pivô, aponta ali para a casa dos R$ 51,38. Então essa seria a primeira projeção aí desse pivô, já bem próximo inclusive do papel. Depois tem resistência um pouquinho mais acima, nos 51,70 basicamente, e lá na máxima do ativo em 52,67. Então seriam esses os possíveis alvos aí para essa projeção, não só projeção, mas também de resistência de VIVT3 aqui. Então já dá inclusive para tirar o stop debaixo da mínima do fundo para quem abriu essa compra e colocar abaixo da mínima do candle de hoje em R$ 49,19. Então bem relevante aí o que aconteceu em VIVT3 hoje. Falando agora de B3SA3, que se destacou muito bem também no dia de hoje, subindo 4,5%. Teve aqui nova sinalização de fundo ascendente, depois de testar a região da média móvel, confirmaram um fechamento abaixo, apresentando aí força relevante na ponta compradora, superando não só a máxima de onde gerou o fundo, mas também duas máximas anteriores. Então, em um único candle aqui, conseguindo superar 3 máximas aqui que eram descendentes, então apresentando aí realmente bastante força aqui na ponta compradora, aumentando aí a expectativa de dar sequência nesse movimento de alta também nos próximos dias. Então, bem positivo aí mesmo. Pode ainda manter o stop abaixo desse fundo para quem abriu a compra no dia de hoje, R$ 13,35. Falando agora de Raio 3, que no dia de hoje também subiu bem, 3,15%. Ontem gerou novo sinal de fundo, contra a tendência, para quem abriu aí essa compra, deu sequência no movimento, testou ali a região de resistência do fundo anterior, a região da média móvel e conseguiu confirmar um fechamento aqui acima, o que aumenta aí a chance de poder vir testar essa região da média móvel de maior periodicidade, próximo ali dos R$ 16,79, que seria o que, Kaique? Seria a média móvel aqui do gráfico semanal, nos R$ 16,70. Mas aqui também tem uma região de resistência de fundo anterior, aí na região dos R$ 16,00. Então pode apresentar alguma dificuldade aqui no pregão de amanhã, ter por exemplo aí um candle de indefinição. Tá? Então para quem abriu essa compra, vale colocar o stop já abaixo da mínima de hoje em R$ 15,53 por conta da tendência de baixa que ainda vem sendo apresentada. Mesmo que venha testar a região da média móvel, ainda estaria em uma tendência de baixa. Para anular essa tendência de baixa, seria necessária a superação do topo nos R$ 17,62. Falando agora de LWSA3, subindo também 3,46%. Esse que foi um ativo inclusive escolhido lá na votação nos stories do Dalton, no Instagram dele. Aqui embaixo está o Instagram dele, ó. Então
lá no Instagram dele. Todos os dias tem uma votação entre dois papéis. O papel que ganha a gente sempre coloca aqui na análise de fechamento, subindo então 3,46%, dando sequência aqui nesse leve movimento de alta que vem sendo apresentado, e uma superação de máxima aqui do antigo topo em R$ 10,46, que também significa esta superação de máxima pelo gráfico semanal, que aumenta a probabilidade de testar a região da média móvel ali nos R$ 12,28. Vale ressaltar aqui a força com que vem apresentando esse movimento de alta. É bem fraca quando comparado à força com que vinha apresentando o movimento de baixa. Então, para se ter uma ideia também, são basicamente 4 candles de alta dentro basicamente de um só de queda, né? Se a gente pegar esse cara aqui inteiro, seriam 4 candles de alta dentro de um único de queda. Então, realmente a ponta compradora está bem fraca aqui no médio prazo, no curto prazo do papel. Bem relevante aí a força vendedora aqui ainda neste papel. Então tomar cuidado aí para quem estiver posicionado, seja no curto prazo, seja no médio prazo aqui desse papel, que pode a qualquer momento aí apresentar algum sinal mais forte aí. Tá? Então deixem bem posicionado o stop de vocês. Falando agora de Vibra, antiga BRDT3, que no dia de hoje apresentou alta de 2,94%, abrindo nova sinalização de compra, sinal de fundo ascendente, testando a região da média móvel, bem próximo aqui já de superar a região do topo, em R$ 22,94, que confirmaria um novo pivô de alta aqui. Então, também confirmaria, inclusive, a superação da máxima da semana passada, abrindo possibilidade de compra pelo gráfico semanal também aqui. Então, dá para ficar ali de olho ainda para quem está interessado em compra no médio prazo. E o stop seria abaixo da mínima do candle que for superada a máxima aí, em R$ 21,67. De qualquer maneira, um viés bem positivo aqui, com a expectativa de dar sequência nesse movimento. E falando agora de Tesla, que foram muitos os pedidos aí, no dia de hoje 0,86% de alta. Como eu mencionei, nada relevante, continua dentro desse movimento mais lateral aqui, que seria basicamente aí um repique da tendência de baixa que vem sendo apresentada, testando mais uma vez a região da média móvel de 13 períodos, com uma maior expectativa de dar sequência nesse movimento de baixa, na sequência aí, a favor da tendência de baixa. Tá? Pode ainda esticar um pouquinho mais, Kaique? Pode. Tem aqui a resistência um pouco mais acima desse fundo e depois a região da média móvel lá do semanal. O fundo aqui é na região dos R$ 161,00 e a média móvel lá do semanal é na região dos R$ 164,59. Então poderia ainda esticar um pouquinho mais esse candle dessa semana, que seria ter aí pelo menos mais 1 ou 2 candles aqui dentro desse movimento. De qualquer maneira, a expectativa ainda continuaria sendo de baixa nos próximos pregões. Tá? E para trazer um viés mais positivo, teria que apresentar um movimento mais relevante, por exemplo, esse anterior aqui, ó, de força realmente na ponta compradora. Tá? Enquanto não apresentar algo semelhante a esse movimento, realmente fica a expectativa de dar sequência. Não só aqui no curto prazo, como no médio prazo e principalmente no longo prazo aqui no gráfico mensal, que vem passando por esse processo de correção. Pode ainda vir testar mais uma vez a região da média móvel nos R$ 140,00 e também nessa região de topo dos R$ 136,00. Então, um pouquinho abaixo aí da região da média móvel. Pode ainda vir a ser testada neste mês, que seria então dar sequência naquele movimento do gráfico diário e semanal de baixa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí mais uma vez pela atenção de todos vocês. Desejo uma excelente noite de quarta-feira e a gente se vê aqui amanhã mais uma vez no nosso Radar do Mercado e na análise de fechamento. Um grande abraço.